queridos, mais um Diz Aí começando, sejam muito bem-vindos. Esse é o espaço onde vamos falar um pouquinho mais sobre a palavra de Deus e estudar sobre um tema que a produção separa pra gente, e esse é o assunto do dia. Já já eu revelo pra vocês. Aliás, você que está no YouTube já sabe qual que é este tema, né? Já deixa aí nos comentários se você gostou do programa. No decorrer do programa, inclusive, vá comentando ali feedbacks, coisas que Deus falou com você, vai deixando nos comentários também. Inclusive, nosso YouTube é o canal CJC Oficial e nele você confere não somente este programa, mas muitos e muitos outros também, outros conteúdos que a gente tem aqui no canal da Juventude Cristã. Então, seja um inscrito, esteja ali com o sininho ativado, porque assim que a gente subir um vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser avisado e também nos ajude compartilhando, combinado? Também quero passar aqui para você o nosso número de WhatsApp, porque nele você manda sua sugestão de tema, você pode mandar também o seu feedback, a sua opinião aqui sobre o Diz Aí. Então fique à vontade, deixe salvo já nos seus contatos nosso número, que é o 219-9341-5064, 219-9341-5064. E por fim, é preciso que você esteja seguindo o nosso perfil lá no Instagram. E por que eu preciso estar seguindo, Júlia? Porque lá você vai conferir com conteúdos exclusivos, novidades, bastidores, temos também enquetes nos stories, também imperdível, você não pode ficar de fora dessa. Seja ali mais um seguidor do @canal.cjc, combinado? Dadas as informações, já podemos seguir com o nosso programa de hoje. E não estou sozinha aqui para fazer este programa. Tenho um convidado muito especial, muitas honras, né? Com muita alegria nós vamos recebê-lo aqui pela primeira vez. Guilherme, tudo bem? Tudo bem. Olá, Ju. Queria agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui. A honra é toda nossa, o prazer é todo nosso. Sem dar muito spoiler do tema, o que você achou? Você acha que vai ser bom para quem está assistindo? Eu acho um tema crucial para uma vida com Deus. Eu creio que é necessário olhar muito bem. Perfeito, vai ser muito impactante. Eu também creio da mesma forma. E hoje o nosso tema é como manter um coração limpo e puro. Fica aí a grande questão, né? E eu já jogo para o Guilherme aqui. Será que é possível manter um coração limpo, um coração puro dentro do contexto, do cenário que vivemos hoje? E aí, Guilherme? Hoje em dia tem estado bastante difícil, visto o tempo em que estamos, né? Estamos nos fins dos tempos, a Bíblia mesmo diz isso. E é bastante necessário manter o coração limpo e puro, porque a própria Bíblia diz que sem santificação ninguém verá Deus, né? Então, como eu quero ver Deus, como eu quero estar nos céus com Ele, se eu não mantenho o meu coração e a minha mão pura, né? É verdade, vivemos num mundo cheio de corrupção, cheio de pecado, mas é possível, né? Inclusive, em Salmos, nós temos aqui um versículo muito forte. Aqui diz o jovem, mas a gente pode ampliar esse entendimento, né, a todas as pessoas, qualquer cristão. No Salmo 119, no versículo 9, diz: como pode o jovem manter pura sua conduta? Já faz uma pergunta e já tem aqui a resposta. Vivendo de acordo com a tua palavra. E ninguém está dizendo que é uma missão fácil, mas com Jesus se torna muito possível. Com o Espírito Santo se torna possível, porque a nossa natureza, ela quer o pecado. A natureza carnal, ela é inclinada às coisas carnais. Então, é um desafio, mas não é impossível, não é verdade? Sim, com certeza. Eu creio que o coração, ele, como a Bíblia mesmo diz, procede às saídas da vida. Então, muitas das vezes, daquilo que a gente se alimenta, daquilo que a gente ingere, não só como alimento propriamente dito, mas daquilo que a gente vê, daquilo que a gente experimenta, né? Manifesta também na nossa vida. Então, para manter um coração limpo e puro, é necessário fazer o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, que não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Então é necessário, muitas das vezes, você buscar, primeiramente, a Deus e ler a sua palavra, né? É chover no molhado falar isso, mas é o que é mais necessário, porque o Senhor nos chama para ser santo como Ele é santo.
mas eu só posso ser santo se eu estiver próximo dele. Então, estar próximo dele é o que é necessário para viver uma vida assim. É chover no molhado, mas precisa ser dito, né? Porque ainda assim existem aqueles que não cumprem com as suas disciplinas espirituais, o que é uma tristeza, né? Por assim dizer. E você muito bem colocou. Se a gente fosse comparar aqui ao alimento natural, aquilo que você ingere no café da manhã, no almoço, no café da tarde, no jantar, tudo isso passa a fazer parte do seu corpo também, da estrutura dos seus ossos, dos seus músculos, da gordura, né, porque vai ficando na barriga. Sim. Passa a fazer parte do seu corpo também, tudo aquilo que você ingere. Se a gente for usar esse entendimento, o que é correto, o que a gente coloca diante dos nossos olhos, o que a gente coloca ali diante dos nossos ouvidos, todos esses meios são canais por onde entra informação, por onde entra algum tipo de alimento. E o que a gente tem ingerido dessa forma, né? O que a gente tem ingerido espiritualmente falando? O que a gente coloca diante dos nossos olhos? Será que Deus se agrada disso? O que eu me ponho a ouvir? Para quem e para que eu empresto os meus ouvidos? São canais que estão assim quase que em linha direta ao meu coração. Então, a gente precisa vigiar muito nisso. É um canal que vai ao seu coração e em Provérbios vai dizer que do seu coração procedem as saídas da vida. Ou seja, aquilo que você coloca nos seus olhos, aquilo que você se põe a ouvir, isso de alguma forma influencia também a sua vida. Então, reveja, né? Existe muitos hábitos que precisam ser mudados. Bom, vamos continuar aqui com o nosso programa de hoje, né? Já quero levar aqui o segundo tópico para a gente poder aprofundar também. E eu queria entender por que é algo tão difícil de ser realizado, né? A gente poderia considerar que manter o coração puro, o coração limpo, também é como se fosse uma batalha? Com certeza. Eu creio que é muito difícil porque é da nossa natureza, né? Desde que o homem pecou, desde que Eva, na verdade, comeu o fruto, entrou o pecado na humanidade através desse pecado. É a nossa natureza que nos afastamos mesmo de Deus. Então, ser santo é ir contra nós mesmos, muitas das vezes. Ir contra um hábito, como você mesmo disse, ir contra até mesmo pessoas que estão à nossa volta. Então, é necessário selecionar muito bem o que a gente faz e até mesmo o que a gente deixa de fazer. O que a gente tem feito para agradar a Deus? Porque a palavra santo significa separado. Sim. E será que realmente a gente tem separado a nossa vida para Deus? É muito fácil dizer que a minha vida é de Deus, mas será mesmo? Será que não tem uma área da sua vida em que você, não, Jesus, é isso aqui, eu tomo conta disso? Seja área financeira, seja área sentimental, seja todas. Seja todas, exato. Seja todas. Então é muito necessário entregar na mão daquele que realmente pode tudo. Porque em Isaías capítulo 5 vai dizer que os meus pensamentos são maiores do que os seus. Deus mesmo dizendo isso. E os meus caminhos mais certos do que os seus. Então a pessoa quer ir pelo próprio caminho, pelo próprio pensamento. E aí isso acaba levando à ruína. Quando nós falamos sobre aceitar a Cristo, claro, não quero aqui desmerecer a escolha de aceitar a Cristo, porque é a melhor escolha que a gente faz na nossa vida. Mas passar pela porta é a parte mais fácil do processo, digamos assim. Porque você aceitar a Cristo é uma coisa, mas se manter no trilho da palavra já é outro, já é um desafio diário, como nós sempre falamos aqui no Dizaí. Então, não desmerecendo essa escolha, mas trazendo aqui a consciência de que há um processo após e que esse processo é um desafio, é uma batalha dia após dia. Nós falamos aqui, né, a carne, o espírito e quem que nós alimentamos mais, a quem a gente empresta os ouvidos ou para quem a gente olha mais. Fica aqui essa questão para você. Como falamos em Provérbios, vai dizer que do coração procedem as saídas da vida. E a palavra também vai dizer que a boca vai falar o que o coração estiver cheio. Você consegue ver um efeito em sequência aqui? Que você começa a encher o seu coração com muitas coisas, daqui a pouco em algum momento de pressão, você acaba soltando aquelas palavras que de repente não agradam a Deus. Mas por quê? Você se pôs a ouvir muitas coisas que também não agradam a Deus. Você viu muitas coisas que não agradam ao Senhor, encheu seu coração com esse conteúdo. E a boca, naturalmente, vai falar o que está cheio o coração. E o grande problema da gente falar aquilo que não condiz com a palavra, falar aquilo que não agrada a Deus, é que isso se torna material na nossa vida.
né? Isso traz efeitos. A gente está trazendo à existência algo que era só um pensamento, que era um hábito de outra pessoa, mas agora eu falei. Eu estou trazendo esse peso espiritual para a minha vida também. Então, muita atenção. Manter o coração limpo, manter o coração puro é missão primordial, né? É a missão que todo cristão tem e precisa lutar, sim. É uma batalha. Qual que seria o grande problema, o grande prejuízo de uma pessoa que não tem o coração puro, que não tem o coração limpo? E aí, Guilherme? Uma vida em ruína. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 3, do versículo 12 ao 15, se eu não me engano, que Paulo tem um alvo. Ele diz: eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação. E só é possível ter um alvo se você vive uma vida em santidade. É meio que um paradoxo, né? Uma coisa leva a outra. Então, eu preciso ser santo para eu ter um alvo, e esse alvo me leva a um lugar que Cristo já determinou. Então, se eu não sou santo, se eu não me prontifico a ser santo, a minha vida toda vai por água abaixo, porque eu não vivo os planos que Deus sonhou para mim. E só é possível viver esses planos se eu vivo uma vida de santidade. Então, meio que uma coisa puxa a outra. Se eu posso acrescentar algo aqui também dentro do que o Guilherme disse, se a gente for ver lá em Mateus 5, no versículo 8, vai dizer: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Então, como até você disse no bloco anterior, aquela pessoa que tem o coração contaminado, um coração que não busca ali ser puro, e lembrando novamente, é um processo, né? Precisamos sempre estar nos renovando, limpando sempre. Quem não tem o coração puro não consegue ver a Deus, certo? Se a gente continuar aqui, e não vou ler o texto, mas em Isaías 59, no versículo 1 e 2, a gente vê que o pecado, ele, além de nos escravizar, ele vai interromper as nossas orações de serem ouvidas. Então, quando o seu coração não está puro, quando o seu coração não está limpo, aí tem um grande problema. Porque a oração que Deus vai ouvir é a oração de arrependimento. Mas demais orações, aí fica uma incógnita, né? Somente um coração limpo, puro e santificado pelo Senhor pode viver em liberdade, em paz, em harmonia. E como nós já citamos aqui também, né, para poder encerrar, em Provérbios 4, 23 vai dizer: sobre tudo que se deve guardar, guarda teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Ou seja, se o seu coração não está puro, se o seu coração não está limpo perante ao Senhor, está sujo com mágoa, decepções, frustrações, queixas, reclamações, pecados, seja lá o que for. Se o coração não está puro e limpo, isso bloqueia as saídas da sua vida. Por que nada dá certo? Por que eu tento e não consigo? Já fui em tantas portas de emprego, mas nada dá certo. Já tentei vários relacionamentos e não consigo me realizar nessa área. Enfim, qualquer área que seja. Isso bloqueia as saídas da sua vida. Por quê? O coração não está legal. Vamos fazer um raio-x desse coração. E como eu já falei, em momentos de pressão é onde a gente faz esse exame de raio-x. Porque você tenta manter a cautela com as suas palavras, tenta bloquear coisas ruins de entrarem no seu coração. Você faz isso consciente, mas na pressão, o inconsciente entra. Sim. E aí você acaba soltando aquilo que está no coração. Você acaba revelando. É o raio-x do coração, né? Então, muita atenção nisso. O coração dele procedem as saídas da vida. E como já lemos aqui, Mateus 5:28, os puros de coração verão a Deus. E depois dá uma lida, Isaías 59, versículo 1 e versículo 2 também. Vamos para o caso de hoje? Preparado, Guilherme? Vamos lá, então, poder ajudar alguém lá de casa que está enfrentando uma luta, alguma dúvida e está pedindo ajuda. E dentro da palavra a gente pode auxiliar essa pessoa. Quem mandou foi o Luiz e ele escreveu assim: me chamo Luiz, tenho 20 anos e sempre fui da igreja, mas de uns tempos para cá estou tendo um pouco de dificuldade com o meu ciclo social. Faço faculdade e trabalho e acabo passando quase o dia todo com pessoas que não são da mesma fé que eu. No início ainda conseguia me manter firme, deixando claro que era cristão e não participaria de certos assuntos ou ocasiões.
Com o tempo, as coisas foram se tornando normais para mim e eu já não fazia tanta questão assim de me posicionar. Comecei a achar que não tinha nada a ver. Esses dias me peguei rindo e, de certa forma, concordando com as brincadeiras que não condizem com quem eu sou e até mesmo com piadas de duplo sentido. Isso me fez questionar a mim mesmo, pois já não consigo saber se realmente não tem nada a ver ou se eu que deixei de ser firme com a minha fé. E se for errado, ele pergunta, né? Como vou conseguir me manter puro nesse meio? Diz aí, Guilherme. Bom, primeiramente, Samuel cresceu em um lar que ele não tinha exemplos. Elias, Hofni e Finés, que eram os filhos de Eli, não eram exemplos de sacerdote. Eles faziam muitas coisas, né, que não condiziam com um ser sacerdotal ali. E Samuel cresceu nesse meio, conseguiu permanecer nesse meio, porque ele sabia quem Deus era, porque ele meditava. Então é necessário manter uma constância muito grande, né? Muitas das vezes a gente deixa os afazeres da vida afastar ali a gente da Bíblia, do momento de oração, mas é muito necessário voltar para isso. É muito necessário voltar para o que diz em Mateus capítulo 6, versículo 6, que ora teu Pai que está em secreto, e essa oração em secreto vai te recompensar publicamente. Então, para você conseguir permanecer em Deus, em meio a um ciclo que não é de Deus, só você buscando muito a Deus é o que te faz permanecer de verdade. É um desafio de quase todo cristão, né? Porque o cristão deixa de trabalhar se uma empresa não for ali da mesma fé. Se o grupo ali de amigos, no caso do trabalho, né, que é o caso aqui dele, ou da faculdade, se não partilharem da mesma fé, a gente não quer que você entre aqui numa bolha gospel e que você comece a conversar com quem é cristão. Senão aí também o evangelho não se espalha. Exatamente. Né? É preciso ser ali o bom testemunho, é preciso, assim que tiver uma oportunidade, falar da palavra, falar do amor de Deus, isso é muito importante. Mas o que a gente vê aqui é que aquele ditado, né, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O que a gente quer dizer aqui é que se você não tomar cuidado, isso vai entrando. Se você não se blindar, como diz o versículo base aqui, que é Provérbios 4, 23, a parte A do versículo, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, blinda o teu coração, nada entra ali, porque não é... Se for uma escolha sua, como eu disse aqui no início, é você que se põe a ouvir, é você que se põe a ver, isso é uma escolha sua. Agora, o ambiente de trabalho é você que se blinda para você não ser influenciado por aquilo. Ele falou aqui, né, até piadas de duplo sentido, ele estava ali rindo e até concordando. Então, aqui é um grande ponto de atenção, porque você foi influenciado, né? Você foi ao contrário, nós devemos ser a influência e não aquele que é influenciado pela multidão. Então, você precisa buscar no Senhor se fortalecer ainda mais e fortalecer o seu lado espiritual. Porque quando você for para o campo de batalha, né? Quando você for ali para o trabalho, quando você for para a sua faculdade, você vai encontrar todo tipo de gente, todo tipo de discurso. Mas como é que está a palavra no seu coração? Se tiver fraco, vai vir qualquer coisa e derruba ali, né, a palavra. Mas se você está forte com Deus, se você tem as convicções da palavra firme no seu coração, o teu encontro com Cristo real, firme ali, marcado no seu coração, não é qualquer coisa que vai te abalar. Então vai muito de você blindar o seu coração, de como está o seu relacionamento com o Senhor, a sua comunhão com Deus, porque isso determina muita coisa. Você citou o exemplo de Samuel, ele poderia ter se deixado levar, né? Eram os filhos do profeta, né? Seriam o quê? O profeta é o exemplo, os filhos deveriam ser o exemplo. Supostamente homem de Deus. Supostamente homem de Deus. Ele poderia ter se deixado levar, mas ele blindou o seu coração e ele ficou com aquilo que eram os estatutos de Deus e não com o mau exemplo dos outros, né? Por mais que parecessem homens de Deus nesse caso, mas enfim, você vai lidar na vida com todo tipo de gente, vários tipos de discursos, ideias, filosofias, como dizem por aí, mas que a palavra, o conceito, a convicção da palavra seja gravada no seu coração, porque se estiver firme, não é qualquer coisa que abala. Na verdade, nada te abala.
entende? Não. Tudo pode passar, mas a palavra de Deus não passa não, tá bom? Fica aqui esse conselho dentro da palavra e vamos dar aqui seguimento ao programa de hoje. Tenho certeza que mais coisas vão falar com você, no caso foi o Luiz. Vamos continuar então, e já que você citou um exemplo de Samuel, um caso de uma pessoa que guardou o coração, manteve o coração limpo, o coração puro. Será que na Bíblia a gente encontra um exemplo de uma pessoa que não manteve o coração puro, que não manteve o coração limpo? E qual que foi o fim desse personagem bíblico? Bom, com certeza. O que mais me vem à mente é Sansão. Sansão, um homem que recebeu o Espírito do próprio Deus ali para libertar o povo. Quando chegou na hora dele realmente libertar o povo, ele ficou com aquilo que ele achava que era verdade para ele e desandou completamente, porque ele começou a agir pelo próprio eu dele, não pela verdade de Cristo em si. E a falta dele entender isso leva ele a ser escravo lá na frente e completamente cego e, infelizmente, morreu, né? Exatamente, exemplo forte que você trouxe, hein? E continuando aqui, quais seriam os sinais, então, de um coração que não está limpo, um coração que está ali corrompido, um coração sujo? Quais seriam os sinais para a gente poder identificar? Bom, primeiramente é o que a Bíblia diz sobre os frutos da carne, né? Se eu começo a agir mais pela carne do que pelo Espírito, então, com certeza, eu estou na carne. E muitas das vezes depende muito do ambiente e depende muito do que aquela pessoa já tem dificuldade. Então, se eu sou uma pessoa muito estressada, se eu não estou em Deus, é muito fácil de eu, sem querer, sei lá, soltar um palavrão e misericórdia. Então, se eu sou uma pessoa que falo demais e eu não estou em Deus, é muito fácil de eu falar da vida dos outros. Então, é você analisar com o que você mesmo sabe que você já tem dificuldade e perceber para onde aquilo está indo. Se é mais para o espírito ou se é mais para a carne. Perfeito. Aí, sinais, né, que a palavra nos indica. E é isso, começou a perceber que o que está dominando não é a palavra, é o seu temperamento, observa. Se o que está dominando mais é o sentimento, observa. O que tem que estar dominando o nosso coração é a palavra de Deus. Se está dominando qualquer outra coisa, é problema. É problema. Isso vai te levar para um lugar muito ruim, como foi o de Sansão, o fim foi de morte, né? Então, muita atenção. E antes da gente finalizar, eu queria aqui dicas práticas para essa pessoa que já reconheceu que está ali com o coração sujo, está com o coração contaminado. Como que ela pode limpar o seu coração, purificar o seu coração? Bom, com certeza através do arrependimento. Em Isaías capítulo 6, a gente vê como ele se arrepende e através desse arrependimento gera salvação para a vida dele e ele entende o chamado para a vida dele. Então, se você já reconheceu que o seu coração não está limpo e muito menos as suas mãos, é necessário fechar a porta do seu quarto e se arrepender verdadeiramente. Porque assim você vai agradar o Senhor e a partir desse momento você vai viver o que Ele quer para a sua vida. Você se arrepende é a chave de tudo, Sim. porque em Jesus você encontra misericórdia, encontra perdão, no sangue dele a gente lava ali as nossas vestes, limpa o nosso coração e eis que nós somos limpos novamente graças a ele, nós somos justificados por conta do justo, por conta de Jesus, então isso é maravilhoso, então se arrependa, até porque o mais interessado em ter ali o seu coração limpo é o próprio Jesus, né? Então, que bom que Deus falou o seu coração e que você venha seguir esses passos e que venha ter um coração puro, porque é esse coração que verá o Senhor. Bom, Guilherme, já estamos chegando ao final, mas faz aquele convite especial para quem é de Campo Grande. Você faz parte do apoio dos jovens que vencem lá de Campo Grande. Quem é da região vai ser abraçado? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, me fala aí, quando que acontece o Grupo Jovem, aonde, qual horário e mídias sociais? Fica à vontade. Cara, domingo às 3 horas você tem um encontro marcado com a gente. É na Avenida Cesário de Melo, 2245. A gente te espera lá de braços abertos. Temos vivido momentos especiais com Deus, onde Deus tem se manifesto naquele lugar e pessoas têm sido transformadas pela glória dele. Então você é mais do que convidado a estar conosco. Mídias sociais também. As mídias sociais. No Instagram, @JQV Campo Grande RJ e no Facebook também, JQV Campo Grande RJ. Perfeito.
Perfeito! Você que é da região, vá, compareça e vai ser muito bem recebido, abraçado pelos jovens de Campo Grande. Com certeza. E nós ficamos por aqui. Guilherme, muito obrigada. Deus abençoe sua vida, seu ministério, tá bom? Volte sempre. Diz aí, está de portas abertas. Muito obrigado. E você aí de casa, um grande abraço. Nós ficamos por aqui, mas tem muito diz aí no YouTube. Vai lá, corre, assiste, arroba é Instagram. No YouTube não é arroba, é canal CJC Oficial. Seja um inscrito, combinado? E seja muitíssimo abençoado pelo Senhor. Nós ficamos por aqui e até a próxima. Deus abençoe. Pessoal, você que acompanha o canal CJC e acabou de ver um vídeo do Diz Aí, tenho certeza que você gostou muito. Então deixa já o seu like, escreve aqui nos comentários o que você achou do programa, sua sugestão pra gente também. E aproveita, se inscreve no canal e já ativa o sininho para ficar por dentro de qualquer vídeo novo que a gente colocar aqui, combinado? Um beijo!